Olá, como você está? Estamos aqui em mais uma aula da nossa Escola de Servos e estamos no nosso módulo Caminhando com Jesus, né, o módulo número 1, e queremos falar hoje sobre quem é Jesus Cristo. Pai de amor, esteja conosco durante esta aula, revelando, Pai, aos nossos corações quem é a figura do teu Filho Jesus. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Então nós, já neste módulo, na primeira aula, nós entendemos quem é Deus, e Deus é nosso Pai. Hoje, quem é Jesus, seu Filho. E vamos dividir em 3 tópicos. Primeiro deles, o nome Jesus Cristo, da onde vem? Então vamos lá, vamos ler aí o que está na tua aula. O nome Jesus é o resultado da variação hebraica de 3 nomes, sendo que o último é Yeshua, né? Este último sentido é usado normalmente no período pós-exílio. Este nome está intrinsecamente relacionado com a ideia de redenção, ou seja, de Salvador, o que concorda com algumas declarações da palavra de Deus, como a de Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz: "E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Ou seja, o nome de Jesus veio porque o Espírito Santo, então, mandou Maria dar este nome, porque Jesus significa Yeshua, e Yeshua significa salvação, salvador. O termo Cristo, por sua vez, no hebraico também tem um significado, Messias, ungido, e no grego, Christos. Retrata a pessoa do ungido do Senhor, ou seja, de um libertador, salvador, prometido por Deus desde o Antigo Testamento. Então nós vamos lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Velho Testamento, que nós já vemos o profeta falando em nome de Deus, que estaria enviando um resgatador, estaria enviando um libertador. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim: "E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Ou seja, sairia de Belém, então, o nosso Redentor, e exatamente foi lá da onde veio Jesus Cristo. Amém? Salvar quem? A fim de salvar o povo judeu de sua opressão política, ou seja, o povo judeu vivia uma religiosidade tal e tinha se formado várias vertentes do próprio povo judeu, e Jesus vinha então para salvar este povo dessa opressão, dessa religião que tinha se formado dentre eles, e também política e social, tá? Então Jesus viria reinar em nome de Deus, a favor de quem? Do povo realmente escolhido dele, que foi o povo judeu. Então, dá em Lucas capítulo 1, dos versículos 32, 31 e 33, nós vemos aqui falando a respeito disso. Lucas 1, 31. Lucas 1, 31. "E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Ou seja, o nome Jesus Cristo foi dado por Deus, porque o nome, principalmente no passado, significava muito a característica da pessoa, o que os pais esperavam daquela pessoa. Por isso, Deus mandou colocar o nome de Jesus, que seria o resgatador, o salvador do povo de Israel. Posteriormente, o sentido do ministério de Cristo ganha seu significado pleno ao evidenciar que Jesus é o Salvador do mundo. Então, João 12:47, Jesus cresce, então, e aí fica claro que o nome de Jesus, o nome Jesus Cristo, ele realmente significa tudo o que Jesus é. João 12:47, "E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo." O próprio Jesus falando, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Por isso o nome de Jesus, Yeshua, o nosso Salvador. Amém? Número 2. O que significa a pessoa de Cristo? A pessoa de Cristo significa o quê? O Rei
prometido de Deus. A Bíblia define Jesus como sendo o Filho de Deus encarnado. Então, João capítulo 1, versículo 9, isso são coisas básicas do Evangelho que você precisa saber. Tá? Você que é novo convertido, olha o que diz aqui João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus. João Batista estava fazendo o trabalho de Deus, abrindo o caminho para Jesus, e ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse para as pessoas que estavam junto com João. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, todas as profecias que estavam dizendo, como aquela de Miqueias, que viria o Salvador, o resgatador, o próprio Deus encarnado, então João viu e falou para o povo. Então, Jesus, quem ele foi? Quem foi a pessoa de Cristo? Ele foi um homem perfeito. Então, Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim, Efésios 4, 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, mesmo sendo o homem, mesmo sendo Deus, ele se fez na figura de homem, teve todos os desejos que nós temos, tá? Mas ele venceu todos os pecados, ele nunca pecou, ele é o homem perfeito e é a quem nós devemos nos espelhar. Amém? Contudo, sujeito às mesmas dificuldades e privações das quais todos os homens estão sujeitos, o que eu acabei de falar. Por outro lado, Cristo é 100% divino, 100% Deus. Logo, ele é eterno. Ou seja, por isso que ele precisou morrer, para vencer a morte e mostrar para nós que ele é eterno. Ele morreu e ressuscitou, sendo o primeiro dentre os mortos, que nós seremos então, iremos junto com ele. Amém? João capítulo 17, versículo 5. João capítulo 17, versículo 5 diz: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele sempre existiu, ele foi ontem, hoje e será o mesmo eternamente, conforme diz também Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é eterno. Jesus, ele é onipotente. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 28. Mateus 28, 18. É um texto que usamos bastante também. Tá? 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando fala no céu, é nas regiões celestiais, né? Não esse céu que nós vemos, mas na região celestial, onde os anjos estão. Ali Jesus foi dado todo o poder para ele lá também. E na terra também é onde nós vivemos, nesse mundo natural, em nome de Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, nós temos também mais um versículo que retrata disso que estamos falando, de Jesus sendo onipotente. Ele tem poder em todas as áreas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Ele também, a pessoa de Cristo, é onisciente, sabe de tudo. Mateus capítulo 9, versículo 4. 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Ou seja, Jesus sabia o que a pessoa estava pensando, o que ela estava tramando em seu coração. Ele, Jesus, ele também foi o nosso Criador. Né? Você lembra lá no começo que Jesus criou, Deus criou nós à imagem e semelhança. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Por que nossa? Não é fazer... ele não fez o homem segundo a imagem de Deus. Ele fez a imagem de nossa semelhança. Então estava Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Então Jesus também é criador do ser humano, meu criador e teu. Jesus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mateus 28,
20, diz assim: ensinando-os, ou seja, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o final dos tempos, Jesus promete estar com todos aqueles que o aceitaram, tá? Então Jesus está comigo agora, Jesus está com você agora. Né, estamos aqui ouvindo e falando de Jesus, e ele prometeu estar no nosso meio, estar conosco todos os dias, nos ensinando, tratando de nós. Que maravilha, viu? João 14, 23 também é mais um texto que relata a onipresença do Senhor Jesus. João 14, 23 diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Nós somos morada de Jesus através do Espírito Santo que habita em nós. Ai, que maravilha, glória a Deus. Isso nos dá certeza de vitória, né? Nós temos um Deus Pai que enviou Jesus para estar conosco bem pertinho de nós até a consumação dos séculos. Jesus está com você agora. Então Jesus é aquele que te salvou, e Jesus é aquele que mora em você, e Jesus é aquela lâmpada para os teus pés, né, que é a palavra de Deus, é aquele que te guia em todos os seus caminhos. Terceiro, a missão de Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Então vamos ler. Jesus veio ao mundo a fim de trazer a reconciliação entre Deus e o homem. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tá? Conferir também João 14, 6. E já está na mão aqui, João 14, eu vou ler também. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, né, o único caminho para se chegar até essa reconciliação com Deus é através de Jesus. Está muito bem explicado aqui, eu vou ler para eu não sair do contexto. Depois que o pecado entra no mundo, em decorrência do mau uso do livre-arbítrio por parte de Adão e Eva, toda a humanidade se vê condenada, tá? Corrupta e culpada diante de Deus, porque a nossa consciência, então, começa a acusar o nosso erro. Quando você pratica algo de errado, então logo a tua consciência acusa. E logo você se sente o quê? Você se sente mal. E quando você se sente mal, por que você se sente mal? Porque nós não fomos feitos para conviver com o pecado. Nós fomos feitos para ser santos. Por isso que não conseguimos conviver. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que porque todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. E quando a consciência pesa, então eu tenho a tendência de achar que Deus não está comigo. Por isso a figura de Jesus Cristo para pagar pelo meu erro e fazer uma ligação direta com Deus de novo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um entrou o pecado no mundo, ou seja, através de Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Nasceu é pecador, tá? Por mais que o homem se esforce para se auto-justificar perante as exigências da lei de Deus, é impossível devido à natureza caída do homem. O homem caiu e veio de Adão, seguindo as gerações até nós descendentes de Adão, pecadores, né? Passou. Que o mesmo ofereça qualquer ação capaz. Então, nós não podemos oferecer, não conseguimos oferecer nenhuma ação capaz de termos a nossa justificação para atingir novamente a glória de Deus, né? Como diz Gálatas 2,16, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ou seja, não adianta eu fazer boas ações nesse mundo para me chegar até Deus. É claro que a Bíblia, ela nos diz que nós devemos fazer boas ações, sim. Todo aquele que está em Cristo faz boas ações para com o seu próximo. Mas não pode fazer essas boas ações esperando que isso te leve à salvação, te leve a ter um contato com Deus.
Porque a Bíblia diz que não é pelas nossas obras das nossas mãos que somos justificados. Está lá em Gálatas 2,16, eu acabei de ler para você. Por isso, foi necessário a encarnação e morte de Cristo, a fim de nos salvar, visto que o homem merece a condenação, porque o salário do pecado é a morte. O salário, quando erramos, o salário é a morte, é acabar com alguma coisa, né? Por exemplo, se você está num trabalho e você comete um delito no teu trabalho, qual que é o pagamento daquele delito quando o patrão ficar sabendo? Te mandar embora. É a morte do teu emprego. Da mesma maneira, quando pecamos perante os homens e perante Deus, nós também temos a nossa separação da glória de Deus, a separação, nos sentimos mortos espiritualmente. E através de Jesus, então nós temos a justificação da nossa consciência e pela fé eu então sou liberto e a minha consciência está sempre limpa. Olha que maravilha, que evangelho maravilhoso esse de Jesus. Mas por outro lado, o homem não consegue pagar o preço. Que preço? Esse preço de ser santo. Assim, Jesus, sendo Deus eterno, encarna como ser humano e satisfaz em si mesmo a justiça de Deus, pagando o salário do pecado em nosso lugar. Ou seja, com sua morte, ele precisou morrer para pagar pelos nossos pecados, né? E lá em Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa do nosso erro em transgredir a lei de Cristo, e moído por causa das nossas iniquidades. Mesmo sabendo que estou transgredindo a lei, eu continuo transgredindo, se tornando uma pessoa iníqua, uma pessoa que convive com o pecado, tá? E o castigo que nos traz a paz, o castigo que ele levou, que nos traz a paz, estava então sobre ele. E pelas suas pisaduras, com o sofrimento que ele sofreu, as chicotadas, a humilhação, por isso tudo nós fomos sarados. Isaías 53:5. Conclusão, quem é Jesus? Jesus é aquele que nos salvou. Jesus é aquele que fez a ligação direta com Deus. E Jesus é aquele que promete estar conosco todos os dias da nossa vida para nos lembrar. Quando você errar, confesse o seu pecado, que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então temos um Deus maravilhoso que enviou o seu próprio Filho para nos resgatar. Como ficou na lição anterior isso, aquele amor de pai, né? Que ele enviou o seu único filho para que pudesse então ganhar muitos filhos. E Jesus é esse único filho que aceitou o desafio de te resgatar, de me resgatar. Por isso eu amo Jesus. Deus abençoe. Se você ainda não aceitou Jesus, hoje seria uma boa oportunidade de você aceitá-lo. Se você ainda não aceitou Jesus, repita essa oração comigo. Diga assim: Pai de amor, eu aceito o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que ele morreu para pagar o preço dos meus pecados e me levar para próximo de ti. Por isso, a partir de hoje, eu não sou mais criatura de Deus. Eu sou filho de Deus através de Jesus. Obrigado. Escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, seja bem-vindo ao reino de Deus. Deus abençoe. A próxima aula que vamos falar, quem é o Espírito Santo. Deus abençoe.